cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Eu gostaria de agradecer o convite dessa igreja. Com muita responsabilidade, com muito temor, que eu estou aqui para honrar esse convite. Quero agradecer de antemão. O meu nome é Aline, né? Eu sou mãe da Eduarda, esposa do Carlos, né? E congrego na igreja Nadissa Brasil, estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Amém? Então, para compartilhar com vocês hoje um pouquinho do que o Senhor colocou no meu coração, desde que eu recebi o convite, eu quero falar um pouquinho essa noite sobre oração. Então, para isso, eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Amém? Quando os irmãos encontram, se quiserem só colocar em pé, vamos estar a igreja. Mateus 6, a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, quem vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Então, quando eu comecei a meditar e fui buscar ao Senhor o que Ele queria falar, então a gente sempre fala que a palavra ela fala primeiro conosco, né? E depois vem ao nosso coração o que devemos, né? Transmitir o que Deus quer falar. E primeiro eu quero deixar uma pergunta para a gente meditar ao decorrer dessa ministração. Como e por que estamos orando? Porque nós devemos saber como orar e por que oramos. E a primeira pergunta que eu me fiz, falei: Senhor, mas oração, todo mundo sabe o que é oração. Todo mundo sabe o que é orar. E ele falou: todo mundo sabe. E é isso que a palavra falou comigo. Você também sabe. Mas como você está fazendo isso no seu dia a dia? Então, o que é orar? Orar é falar com Deus. Eu lembro que a minha filha Eduarda, às vezes ela perguntava para mim: mamãe, mas o que é orar? E a gente resume, né? Filha, orar é falar com Deus. Você tem que dizer para Ele o que está no seu coração. Você tem que dizer para Ele o que você precisa. Só que quando nós vamos a fundo, orar, esse falar com Deus, ele é muito mais. Ele não é um simples falar. Ele é conversar, ele é ter intimidade. Como é conversar com um estranho? Bom dia, tudo bem? Como você está? Como é conversar com um amigo? Oi, tudo bem? Como você está? O amigo responde: nossa, não estou bem. Aí você já tem uma intimidade, você tem uma palavra, você tem o que dizer. Então, falar com Deus não é conversar com um estranho, é conversar com aquele que você tem ou deveria ter intimidade. É buscar a presença de um amigo verdadeiro. É saber que o que você está falando, você tem total
total liberdade, é se desprender de roteiros, é se desprender de formalidades e falar exatamente o que vem ao seu coração. E como estamos fazendo isso? Quando nós lemos ali o versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Nós temos duas formas muitas vezes de orar. Uma é quando nós temos que orar em público. Quando nós somos convidados a subir no altar, a fazer uma oração, o que a gente busca? Formar as frases, usar uma palavra bonita, usar uma expressão, que passe para a igreja um conforto. A gente sempre busca fazer uma oração bonita, elaborar. Isso não é errado. Afinal, quando estamos na casa do Senhor, quando estamos levando uma palavra do Senhor, quando estamos levando o nome dele, nós temos que fazer o nosso melhor. E essa oração, ela é aceita de todo o coração. Mas também nós temos aquela oração simples. Você já ouviu aquela expressão, alguém já chegou para você e falou assim: ore por mim, porque eu não sei orar. Aí você fala, mas orar é falar com Deus. Mas eu não sei orar. E quando eu estava lendo e meditando para essa palavra de hoje, eu ouvi uma ilustração que fazia um comparativo. Por exemplo, às vezes um novo convertido ou uma pessoa mais tímida, ela fala, eu não sei orar. E quem é pai e mãe aqui vai entender. Quando os nossos filhos estão aprendendo a falar, eles não sabem falar direito. Mas o que a gente faz? A gente incentiva que ele continue a falar. Às vezes a gente sabe o que o nosso filho vai pedir. Às vezes ele quer uma água, ele quer um pão, ele quer uma banheira. Você está entendendo o que ele está falando, mas o que você diz? Filho, fale. Eu estou te ouvindo. Pode falar do seu jeito, filho. Eu estou te ouvindo. E assim é o Senhor. Ele não precisa de frases elaboradas. Ele sabe o que você quer, mas ele está te incentivando a dizer: filho, eu quero te ouvir. Filho, fale que eu estou aqui. Eu vou entender o que você quer. E nesse caminhar, os nossos filhos aprendem a falar bem? Eles aprendem a se comunicar? Às vezes, só no olhar deles a gente já sabe o que eles querem, mas a gente fala: fala, filho, o que você quer? Então, como duvidar que o Senhor não sabe o que nós queremos? É claro que Ele sabe. Só que Deus, Ele sempre quer a nossa permissão até para fazer a vontade dEle. Então Ele fala para você: filho, fale, eu estou te ouvindo. Faltam palavras bonitas? A palavra mais bonita é aquela que vem do seu coração. É aquela que você fala quando ninguém está ouvindo. Quando você chega cansado em casa e diz assim: Senhor, o que foi hoje? É pôr para fora tudo aquilo que você está sentindo. Porque Deus sabe de tudo, mas Ele quer te ouvir. Nós não sabemos de tudo. Nós sabemos o que os nossos olhos viram, mas nós não sabemos os livramentos que Deus nos deu no dia. Que aquele ônibus que nós perdemos foi um livramento. Que aquela porta que não abriu foi um livramento. Os nossos olhos não viram, mas os olhos de Deus estão cuidando de nós a todo momento. Então nós precisamos sempre continuar falando. E isso é uma parte boa, Quando a gente vai estudar sobre oração, como orar, como Deus recebe. Mas a nossa oração, mesmo sendo sincera, às vezes nós cometemos algumas falhas. Porque às vezes na nossa oração, mesmo não querendo, nós somos egoístas. E eu ouvi um termo também que diz assim que nós cobiçamos a Deus. E eu parei e pensei, não, acho que eu estou indo no caminho errado. Deus falou, não, continua.
nós cobiçamos a Deus, mas como isso é possível? E eu vou mostrar para vocês, nesse texto que nós lemos, que isso é possível. Primeiro, na oração que Jesus nos ensinou, ele começa com Pai Nosso. Essas simples palavras já demonstram que Deus ele é Pai de todos. Ele não é só meu, ele não é só seu, ele não é só para esta igreja, ele não é só das pessoas que estão no caminho, ele é Pai de todos. Quando perguntam, Deus ama o ladrão? Ele ama, ele é Pai? Pode um pai amar mais um filho do que ao outro? Não. Ele pode ter talvez mais intimidade, porque às vezes um filho procura mais, um filho tem mais intimidade, mas o amor do pai é igual. O Pai nosso, o Pai que é meu, o Pai que é seu, é o Pai de quem está lá fora, é o Pai de quem se desviou dos caminhos, é o Pai de quem rouba, de quem está nas cadeias, porque Deus ama o pecador, jamais o pecado. O Pai jamais deixará de corrigir, e o que nós plantamos, a gente jamais deixará de colher. Mas Deus ele é Pai de todos, então eu não posso querer que Ele faça mais por mim do que pela pessoa que está no mundo lá fora, porque Ele ama a todos. Nós precisamos entender que se Deus ele é um Deus de todos, nós precisamos entender que a oração é para nos aproximar do Pai. E nós não podemos ser egoístas. Então o Pai não é só meu, o Pai é nosso. E a nossa oração ela deve começar glorificando o nome do Senhor. Sempre Ele em primeiro lugar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Antes de eu colocar qualquer coisa na presença de Deus, eu tenho que reconhecer que Ele é santo. Ele é o dono da promessa. Ele é quem abre e fecha a porta. Ele é o dono do milagre. Então, primeiro, nós temos que santificar o seu nome. E aí eu acho que vem a parte mais difícil. Seja feita a sua vontade. Essa frase ela tem um significado muito forte e é difícil de cumprir. É muito comum nós falarmos, Senhor, faça a sua vontade, cumpra-se em mim o que o Senhor planejou. Eu já fiz uma oração assim, Senhor, eu quero aquele emprego, mas que seja feita a sua vontade. Mas o Senhor conhece o desejo do meu coração. Então eu estou barganhando com Deus. Eu quero que seja feita a vontade dEle, mas Pai, lembra que eu estou te pedindo? E às vezes Deus permite que as coisas aconteçam. Às vezes de tanta gente pedir, a gente pede, e Deus permite. Nesse caso, Deus permitiu que eu fosse para esse emprego. E depois eu voltei e falei, Senhor, me leva de volta. Eu entendi. É que nem um pai, né? Às vezes o filho está pedindo. Deixa eu ir, pai, deixa eu ir. A gente diz, não. Chega uma hora que diz, pai. Aí depois o filho volta. Eu não devia ter ido. Mas a gente permite. Então nós somos egoístas porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então por que dizermos, pai, o Senhor sabe o que está no meu coração. Ele sabe. Mas deixa Ele fazer a vontade dEle. Permita que Ele faça a vontade dEle. O Senhor, como eu falei antes, Ele nunca vai ser impositor, apesar de Ele poder fazer isso. Mas Ele vai agir conforme a permissão que você der para que Ele haja na sua vida. Então, quando dissermos que seja feita a sua vontade, que seja de coração e que estejamos preparados para viver a vontade de Deus. Com certeza o Senhor conhece os desejos que estão em nosso coração, mas será que os nossos desejos estão em concordância com o que o Senhor quer para nós? E aí que nós entendemos aquela frase que nós cobiçamos as coisas do Senhor, que nós cobiçamos a Deus. Como que nós fazemos? Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor,
Senhor, eu estou orando tanto, Pai. Eu quero que o Senhor abra aquela porta. Eu quero que o Senhor me dê aquela bênção. Eu quero que o Senhor entre com provisão naquela causa que está na justiça. A tua oração, o teu íntimo, você está realmente agradecendo a Deus, glorificando o nome dEle ou pedindo? Pedindo. Não quer dizer que não devemos pedir. Porque Deus é Pai, Ele sabe o que nós precisamos, Ele quer ouvir os nossos pedidos. Mas isso não deve ser o foco da nossa oração. Nós primeiro precisamos glorificar o nome do Senhor e apresentar sim os nossos pedidos e não inverter. Pai, eu quero, Pai, abençoa, Pai, faz isso, Pai, faz aquilo. É o contrário. Pai, o Senhor é santo, poderoso, dono de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. E sim, apresentarmos os nossos pedidos, mas não barganhar com Deus. Não achar que somente pedir, somente porque eu estou orando, o Senhor é obrigado a responder a minha oração da forma que eu quero. E é muito comum nós ouvirmos pessoas questionando: como eu tenho orado, mas parece que Deus não me responde. E nem sempre o Senhor irá nos responder, ao menos não como nós queremos, porque às vezes o nosso desejo não está em concordância com o que o Senhor quer. E às vezes o silêncio também é uma resposta. Às vezes Deus precisa nos dar mais tempo para nos prepararmos antes de colocar em nossas mãos aquilo que nós estamos pedindo. Então o silêncio ele é uma resposta. Mas também tem situações, e agora é uma parte mais difícil para a gente entender as orações, tem situações que o Senhor ele não vai nos responder. Tem situações, e isso depende muito de nós, que às vezes as nossas orações não chegarão ao trono do céu. E quando isso acontece? Quando o nosso coração não está preparado. Nós precisamos restaurar o nosso altar. Nós precisamos estar dispostos a estar diante do Senhor. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Como queremos que o Senhor nos perdoe se nós não conseguimos liberar o perdão? Como que a nossa oração vai chegar até o trono se eu tenho uma mágoa no meu coração? Se eu tenho um perdão que eu não liberei? Se eu tenho algo ainda para resolver? Ou se eu estou em pecado? Primeiro eu preciso me consertar para depois o Senhor receber a minha oração. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. Quem conhece a história de Davi? No segundo Samuel, no capítulo 12, ele conta um pouquinho da história do rei Davi. E nesse capítulo em especial, Davi recebe o profeta Natan. E o que aconteceu nesse cenário? Aqui Deus está falando para ele que ele poderia ter... Deus colocou tudo nas mãos dele. Todas as riquezas, todas as mulheres, ele poderia ter tudo o que ele queria. Mas ele cobiçou algo que não era dele. E ele tomou Betseba para ele, né? E cometeu o adultério. Ele tomou a do rei Urias. E Davi era um homem de extrema intimidade com o Senhor, de extrema intimidade com Deus, mas ele falhou. E o profeta Natan fala para ele que a sua casa, que Natan foi até a sua casa e expôs o pecado de Davi. E o profeta avisa que ele perdoa Davi. Porém, Davi trouxe para a sua família a desgraça. Por quê? Porque Davi não andou como o Senhor queria. Porque Davi não fez o que o Senhor queria. Então, no capítulo 12, no verso 5, ele fala: depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho
E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e se recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. A oração de Davi, ela era sincera? Ela era. Davi era um homem de intimidade com Deus? Ele era. Mas Deus é justo. E a lei da colheita, ela é certa. Então, por mais que a sua oração estiver justa, se o seu altar não estiver pronto, não estiver preparado, o Senhor não vai receber a sua oração. Davi perdeu o seu filho. Ele morreu. Por mais que a oração dele tenha chego ao Senhor, ele teve que arcar com as consequências do erro. Então, quando nós orarmos, nós temos que estar preparados e saber como estamos caminhando. Como que está o nosso andar com Deus? Como que estão as nossas obras? Porque não basta ter fé, temos que ter obras boas. Então, este é um exemplo de que às vezes a nossa oração não vai ser acolhida por Deus, se nós não estivermos na direção do que Ele quer para nós. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos viver os ensinamentos, e a oração é algo que nos permite fazer isso, porque através da oração nós nos aproximamos de Deus. Nós só podemos caminhar com alguém que nós temos intimidade, nós só podemos confiar em alguém que nós temos intimidade, nós só aceitamos viver os desafios de alguém que nós temos intimidade. Como dizer que andamos com Deus, que confiamos com Deus, se não temos tempo para falar com Ele, se não temos intimidade com Ele, se não temos liberdade com Ele? E o que nos proporciona isso? A oração. Estar no culto, receber a palavra, ouvir o louvor, tudo isso é para preparar o nosso coração. É para deixar o solo bom. Mas para viver é no seu íntimo, é você com Deus. E como que te permite isso? Através da oração. E viver os ensinamentos do Senhor, viver os seus caminhos, não deve ser algo difícil. Não deve ser um sacrifício, deve ser algo prazeroso. E isso se torna prazeroso quando temos a intimidade, porque aí o Espírito Santo vem habitar em nós. E Deus nos transforma, não é pela força, é pelo caminhar, e é de dentro para fora. Nós vamos mudando aos poucos. Deus vai nos preparando. Quando uma pessoa que não é convertida começa a ter os seus primeiros encontros com o Senhor, às vezes existe um preconceito que diz assim: nossa, agora eu não vou poder fazer mais nada. Não é isso. Você vai poder fazer tudo que agrada ao Senhor, e isso não vai ser um sacrifício, porque o Senhor vai te mudando, vai mudando o seu coração de dentro para fora. Ninguém vai precisar dizer para você: esse lugar não é bom para você. No momento que você botar os pés num lugar onde o Senhor não habita, você mesmo vai dizer: não me sinto bem aqui, esse lugar não é para mim. E o que é isso? É a obra do Espírito Santo no seu coração. Aleluia. Tudo lhe é lícito, porém nem tudo lhe convém. O Senhor vai lhe dar o discernimento do que é bom e do que não é, e não é por força. É pela obra do Espírito Santo em nosso coração. Quando estamos em ligação com Deus, é possível viver a oração que o Senhor nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Senhor, faça a sua vontade. Isso não vai mais ser um sacrifício, porque você está em concordância com o que o Senhor quer para você. Perdoa as nossas dívidas. Eu vou poder pedir para que o Senhor me perdoe, porque eu estou com o coração pronto a perdoar. Não é fácil liberar o perdão. Às vezes eu não sei o que é mais difícil: perdoar alguém ou pedir o perdão para alguém. Porque às vezes nós ficamos tão feridos com uma situação que a gente leva um tempo para conseguir perdoar.
Mas um dos mandamentos do Senhor é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é muito conhecido, né, uma pregação que fala que amar é diferente de gostar. Deus manda que eu ame a todos. O que é amar? É respeitar, é orar pela pessoa, é querer o bem dela. E o que é gostar? Gostar é querer estar junto, é querer conviver, é querer estar sempre perto. Às vezes eu não vou conseguir conviver com alguém, gostar de estar junto, abrir as portas da minha casa, mas eu tenho que amar, eu tenho que orar, eu tenho que querer que essa pessoa seja feliz, que ele seja bem. Aí eu consigo, aí eu posso dizer para o Senhor: perdoa, Senhor, as minhas dívidas, porque eu estou tentando perdoar aquele que me deve. E não nos deixe cair em tentação. Como que nós nos protegemos da tentação? Estando na presença do Pai. Porque as tentações, elas são diárias, elas são das grandes às pequenas. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo que é contrário à vontade do Senhor é um pecado. E hoje, o mundo nos oferece a todo momento estratégias e formas para que a gente caia em tentação. E o que nos protege? A comunhão com o Senhor. Todos nós precisamos orar para sermos abastecidos do amor do Pai, para termos os caminhos do Senhor, para que consigamos seguir os caminhos do Senhor. E se até Jesus orava e pedia ao Pai discernimento, quem dirá nós? Jesus teve muitos momentos em que ele orou ao Pai, mas um em especial me chamou mais a atenção. Quando Jesus estava na terra, ele sabia do seu propósito, ele sabia tudo que ele ia enfrentar, ele sabia tudo que ele ia viver. A intimidade dele com Deus é imensa, e mesmo assim, ele fez um pedido ao Senhor. Está em Mateus 26, no versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Até Jesus, você ficou, isso é uma conjectura, claro, né? Perguntou assim: Pai, não tem um plano B? Não tem uma saída? Vai ser isso mesmo? Mas de todo o meu coração, se for da sua vontade, que seja feito. Qual o maior exemplo de seja feita a sua vontade? A Bíblia não fala, mas eu posso imaginar que Jesus estava com o coração aflito nesse momento, que Jesus temeu. E o que ele foi fazer? Ele foi orar para quem podia resolver o seu problema, para quem tinha capacidade, para quem tinha o milagre em suas mãos, mesmo sabendo que, se for a sua vontade, eis-me aqui. E cumpriu-se a vontade do Senhor. Então, até Jesus fez a sua oração no momento de dor. E por que nós não fazemos? Mas Jesus nunca duvidou que o que Deus tinha para ele era o melhor. E eu tenho certeza que todos nós aqui temos algum testemunho com relação ao poder da oração, com relação à intimidade. Mas eu quero deixar um pequeno testemunho aqui para os irmãos de algo que o Senhor fez na minha vida através da oração. Em 2017, eu engravidei, e quando eu estava ali com 2 meses, eu acabei perdendo. E foi um momento muito difícil para mim, não só para mim, quanto para o meu esposo, que teve que estar do meu lado. Porque era algo que eu queria muito. E eu caí numa tristeza, mas uma tristeza tão grande, que assim, nada me consolava, nada me alegrava.
E isso foi ali entre fevereiro e março. E eu lembro que chegou maio, que era Dia das Mães, e na época eu trabalhava com plantão, eu sou enfermeira. E é uma disputa, ninguém quer trabalhar. E eu cheguei e falei, eu vou trabalhar, porque eu não tenho nada para comemorar. Era o que eu tinha no meu coração. Eu dizia, eu não quero comemorar com ninguém. Até meu supervisor perguntou, mas você tem sua mãe, porque minha mãe está bem. Eu não quero, eu não tenho nada para comemorar. E eu acho que foi a época que eu fiz as minhas orações mais sinceras. Eu lembro que um dia eu estava embaixo do chuveiro e eu falei assim, Pai, eu não estou revoltada. Eu entendo a sua vontade. Eu entendo que o Senhor fez o melhor. Mas tira de mim essa tristeza. Porque isso está me deixando uma pessoa amarga. Isso está me deixando uma pessoa sem vida, sem brilho. E eu estava falando como se eu estivesse falando com um amigo. E essa foi a oração mais sincera que eu já fiz. Eu dizia, Pai, eu não estou revoltada com a sua decisão. Eu aceito. Só que agora faça a sua parte. Tira a tristeza então de mim. Me permita ser feliz de novo. E aquilo saiu assim de uma forma que eu estava brava, assim. Não era revoltada, mas eu estava indignada, porque eu queria que ele tirasse aquela dor do meu coração. E passou. E uns dias depois, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava na nossa igreja, e eu sentava sempre no mesmo lugar, na mesma cadeira. E eu sonhei que eu estava ali na igreja, e tinha uma missionária pregando, que eu não sabia quem era. E no meu sonho, a missionária olhou para mim e falou, acalme o seu coração, porque você será mãe de uma linda menininha. Aí no outro dia eu lembro que eu acordei e falei para o meu marido, estou bem, está tudo resolvido. Ele falou, mas o quê? Eu falei, está tudo bem, Deus já falou comigo. Agora eu já sei que está tudo bem. E nem sabia eu que eu estava grávida. E eu estava fazendo um acompanhamento para saber o porquê que eu tinha perdido o meu bebê. E eu fui fazer uma ecografia de rotina, porque eu estava fazendo os exames, né? E a mesma médica que me deu a notícia do óbito, né, do meu bebê, é quem estava fazendo aquela ecografia. E ela perguntou, Aline, por que você está fazendo essa ecografia? Eu falei, porque eu estou investigando, o doutor quer saber o que aconteceu. E eu fui sozinha, porque era uma rotina. E ela falou assim, ainda bem que você veio fazer esse exame. Nesse meio segundo me passou 1 milhão de coisas na minha cabeça, de ruim. E ela falou assim, porque aqui dentro bate um coraçãozinho muito forte. Aí eu liguei para o Carlos, ele sem entender nada, falei, venha me encontrar. Aí eu mostrei para ele e eu já estava com quase 3 meses de gestação e não sabia. Então quando eu fiz aquela oração, que eu estava brava com Deus, ele já estava me dando o meu presente. Ele já estava me dando. E aí, quando eu fui fazer a ecografia, estava minha mãe e o Carlos para saber o sexo, o médico falou, você quer saber o que é? Eu falei, ele falou, posso falar o que é? Eu falei, pode, mas eu já sei. Ele, como assim você já sabe? Eu falei, é uma menina. Ele, você viu? Você é da área da saúde? Eu falei, não, eu não vi, mas é uma menina. Ele, é uma menina. Eu falei, o Senhor já me contou que é uma menina. E se Ele falou, eu não tenho nada do que duvidar. Então a oração mais sincera que eu fiz foi um pedido. Talvez foi um pedido egoísta. Mas foi algo que eu queria muito que Deus fizesse na minha vida, que era tirar aquela tristeza. E Ele me deu, nos deu o nosso maior presente, que é a Eduarda. Então, não precisam palavras bonitas, não precisa um púlpito, não precisa um público. Precisa você querer ter a intimidade com Deus. Precisa você querer ouvir e entender que às vezes o que Ele quer não é o que você quer no momento, mas é o que você precisa. Hoje eu tenho uma filha saudável, uma filha que nos traz alegrias, uma filha que completou o nosso relacionamento, que veio no momento certo. O porquê eu perdi o outro bebê, eu parei de procurar. Deus sabe o porquê. E se Ele não quis me contar, é com Ele. Eu só preciso saber que Ele fez o que foi melhor para mim naquele momento. E para finalizar, eu só quero deixar o último versículo,
ainda ali em Mateus 6, o versículo 10 que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se no céu é perfeito, que a vontade de Deus, que o reino dele venha até nós, venha até a terra, que com certeza será perfeito. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar, posso fazer uma oração? Eu gostaria de convidar nesse momento os irmãos a ficarem em pé. E que nós possamos nos desprender deste momento, apesar de estarmos na igreja, de estarmos com várias pessoas juntas, nós vamos nos desprender de protocolos, de palavras bonitas, de frases elaboradas. E vamos colocar diante do Senhor aquela oração verdadeira, aquilo que o seu coração precisa. Lembre-se que o Espírito Santo está aqui, que o médico dos médicos está aqui. Como o pastor falou, eu não conheço ninguém aqui. Eu não conheço vocês, eu não conheço as necessidades de vocês. Mas o médico dos médicos está aqui, o dono dos milagres, o maior dos advogados, aquele que tudo pode estar aqui. Então se desprenda de qualquer protocolo e coloque diante dele nesta noite a sua oração mais verdadeira. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, Pai, para te engrandecer, Senhor, para dizer, Pai, que tu és santo, tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, por este momento. E nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deste nesta noite. Pai, eu não conheço, Pai, a necessidade de ninguém que está aqui, Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Que seja terra boa, Senhor, para que possa frutificar, Senhor, a sua palavra, Pai. Para que possa, Senhor, sermos exemplos, Pai, da sua palavra, das suas atitudes, Senhor. Querido Espírito Santo, esteja conosco em todos os momentos. Que nós possamos, Senhor, sair daqui, Pai, levando mais de Ti, levando a sua palavra, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ir para casa, Pai, e fazermos a nossa oração verdadeira, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao nome de Jesus. Leva a nossa saudação, Carlinho, Aline, o pastor Reinaldo, Leão, pastor presidente da AXA Brasil aqui no sul, né? Campo de Curitiba. Nossa saudação, um abraço por ter permitido vocês algumas vezes, né, de estar conosco. Que Deus faça abundantemente sobre as vossas vidas e sobre o ministério de todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amanhã é nosso culto de Santa Ceia e celebração no nome do Senhor Jesus. Carol, eu vou pedir para você fazer a oração final. E nós estaremos aí dando a bênção apostólica. Eu quero convidar você a louvar a Deus com esse hino. Você vê que coisa maravilhosa. A palavra fechou com chave de ouro. Saia regozijante no Senhor. Maria Freire, Deus falou maravilhosamente naquela casa. Eu tenho certeza que em muitas outras situações Deus tem falado, não somente comigo, mas eu creio que com todos os aqui presentes nesta noite. Adora o Senhor.
bom estar com vocês. Obrigado, pastor, pela confiança. Abre a Bíblia do coração. Que alimento sólido que Deus nos deu, né? Eu não podia deixar de agradecer, pai. Deus sempre me surpreende quando vem aqui, né? Eu fui pregar no culto do amigo, quem estava aqui, meu primo. Me surpreendeu, né? Deus me surpreendeu. E hoje, quem surpreende? Os primos da mim. O Elsa, Cris, muito bom tê-los aqui, viu? Que Deus possa abençoá-los e eu tenho certeza que vocês estão voltando para casa com a bênção de vocês. Assim como toda a igreja. Amém? É muito bom, gente. Eu me sinto muito à vontade. Que o Senhor continue abençoando vocês, trabalhos, sonhos, projetos. Nós estamos findando 2024 com sucesso. Não por aquilo que não veio nas nossas mãos, mas por aquilo que nós realizamos, gente. E eu tenho certeza que 2025, Fabião, vai colher muito fruto, viu? Eu sinto a presença de Deus nessa vida. Vamos orar? Vem comigo. Pai de bondade, Pai santo, Pai querido. Muito obrigado, Lord Jesus, pelos cânticos que aqui entoamos a Ti. Querido Espírito Santo, eu senti a Tua presença nesta casa. Continua, Senhor, orientando, Senhor, o Teu servo, Pastor Fábio, sua família, sua esposa. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando o fruto do seu trabalho, do seu ministério. Assim, Senhor, como todos desta casa. Que o Senhor nos alcance, que a Tua bondade, o Teu amor, Senhor, esteja sobre cada lar, cada família representada. Senhor, que possamos sempre, Senhor, sair, Senhor, abastecidos por Ti, sendo confrontados pela Sua palavra. Que o Senhor, ó Pai, possa produzir vida em nós, para que possamos, Senhor, levar, Senhor, a verdade. Onde quer, Senhor, que possamos, Senhor, colocar na planta dos nossos pés, que possamos ser, Senhor, a luz em Cristo Jesus, para iluminar, Senhor, aqueles que não têm essa luz. Pai de bondade, que a Tua bênção esteja sobre cada um aqui. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a casa, Senhor, de cada um. Muito obrigado, Jesus. É o que nós oramos, agradecidos no Teu nome, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja vitoriosa diz um amém? Amém. E as palmas louvam o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.